Meus caros, cansados ouvintes, vocês já devem estar pensando assim: que história curiosa. Sai Alberto, entra Peixinho. Sai Peixinho, entra Alberto. Sai Alberto, entra Peixinho. Eu vou cobrar de Sandra, quando a encontrar, de certa forma, a sua ausência. Nesse momento, que já é hora de pensar, de certa maneira, em superar a noção do pensamento, vamos então conversar sobre o tema mais difícil que o Osmir me arrumou: a fé. E a fé raciocinada, que é um termo, uma expressão que corre muito frequentemente nos arraiais espíritas. Mas para fazê-lo, lembrando que esta temática envolve questões filosóficas profundas e que alguns acham que é uma forma de apertar a própria mente, eu vou tentar facilitar, contextualizando a época em que ela foi construída e o que é que significava, fazendo uma espécie de retrospectiva nesses arraiais do conhecimento, para que assim a gente compreenda o significado da sua presença no texto espírita e como poderemos avançar. Nós começamos lembrando que houve um período glorioso no saber do milênio passado e que se chamou de Renascença, que tomou conta da Europa como um todo. Essa renascença, que foi nas artes, na filosofia, na própria religião, na ciência, tem uma característica muito clara inicialmente. Ela quer separar a fé da razão, porque na Idade Média a razão estava subordinada à fé e era um mero complemento, pois que a grande concepção ou visão de mundo da época era teocêntrica, isto é, buscando Deus, centrado em Deus, e, portanto, o teológico era o dominante. A razão era uma espécie de complemento, quiçá uma muleta que estava ali presente, determinando os rumos do conhecimento de um modo geral. A ciência não existia como tal, como conhecemos hoje, chamava-se filosofia natural. Mas um dia o modelo não dá conta das suas anomalias ou das experiências que não se enquadram naquele tipo de realidade e a visão de mundo tende a cair. Foi o que aconteceu nesse período. A Terra deixou de ser plana para ser redonda, deixou de ser imóvel para ser rotatória, deixou de ser centro do universo para ser periferia de uma galáxia, de um sol de quinta grandeza. A astronomia mudou por completo a percepção da realidade. E com isso, a esfera científica saiu do âmbito da filosofia e a filosofia deixou de ser subordinada à teologia. E cada uma dessas esferas culturais ganharam autonomia, ganharam corpo próprio, modos de atuar, significados, objetivos e buscas diferenciadas. Começamos então a Era Moderna. E na Era Moderna aparece uma figura ímpar chamada René Descartes. Vocês vão se lembrar dele se estudaram bem o ginasial de antigamente e o primeiro grau.
porque ele é autor daquela dupla, a confluência de duas linhas, as abscissas e as ordenadas. Vocês vão se lembrar da localização dos pontos nos quadrantes. René Descartes é uma figura muito singular. Naquela época, ele era herdeiro de uma fortuna que o fazia dispensar o trabalho. E ele então, na juventude, quis saber qual era o grande papel que estava reservado à sua vida, que daria sentido ao seu existir. E René Descartes, então, dedicou-se, depois de muitas buscas, à filosofia. Resolveu filosofar, porque era a busca da verdade. E ele chegou a algumas conclusões muito interessantes. Primeiro, ele criou o discurso do método, que era o método do fazer ciência, que era baseado em análises, divisão das partes do problema para melhor compreensão. Depois ele começou a fazer uma análise do sensório, dos sentidos, e concluiu que os sentidos eram enganadores. Os sentidos diziam que a Terra estava parada, os sentidos diziam que a Terra era plana, e na verdade, agora se sabia que nada disso correspondia ao factual. Então ele perguntou à filosofia de Aristóteles, que é centrada nos sentidos, o conhecimento que é dependente deles é, no mínimo, passível de dúvida. E ora, uma filosofia para pensar completa e radicalmente a verdade não pode ser assim. E ele começou a ter algumas ilações que nós chamaríamos no cotidiano brasileiro de adolescente de papo cabeça. Eu posso duvidar do meu corpo, será que ele existe mesmo? Ou é uma ilusão? Eu posso duvidar do que eu vejo, eu posso duvidar desses saberes que decorrem dos sentidos. E de dúvida em dúvida, ele chegou a uma única conclusão: que ele não podia duvidar de que estava duvidando. Interessante isso. A única coisa, a única realidade indubitável era que ele estava em dúvida, isto é, ele pensava. E a conclusão que ele chega é: pelo pensamento eu sei que existo, mas não pelo sensório, porque pode ser um engano. Mas o pensamento, me faz consciente da existência. Depois ele concluiu que há um pensamento perfeito na mente dele, o pensamento de perfeição. E havendo o pensamento de perfeição, obviamente, para que esse pensamento de perfeição seja perfeito, é preciso que ele exista. Ora, nele ele não reconhecia nada perfeito. Por isso, esta perfeição só podia estar em um outro ser, que não devia ser humano. Daí ele deriva a ideia de Deus e a prova racional da existência de Deus. A ideia perfeita só é perfeita se existir. Logo, Deus existe porque é a ideia perfeita. Mas o corpo continuava em dúvida. Mas ele então conclui: se Deus que é perfeito me criou, não deve ter me criado para me enganar permanentemente. Então, a minha razão deve servir para algo. E ela me diz que o corpo existe. Daí eu derivo a noção da existência corporal, da existência material. Era assim que ele pensava. Então o mundo ficou dividido em duas partes. Aquela parte que era mental, racional, o res cogitans, e aquela parte que era material e que ocupava espaço, o res extensa. Caminhou-se, pelo menos por um século, com esses elementos estruturantes, que, dizia Descartes, foram inspirados pelo Espírito de verdade. Ele derivou então do pensamento a noção de alma, e dizia naquela época que a alma se conectava com o corpo por uma glândula chamada pineal, hoje tão estudada na neurofisiologia e nos ensaios mediúnicos de André Luiz.
Era o vínculo que ele traduzia. Então havia Deus, a alma que pensa e o corpo, que é matéria e que se organiza como tal. Mas aí ele, ao fazer esse caminhar filosófico, ele diz que é preciso seguir a razão, porque fora da razão, agora erigida a condição de Suprema Corte, não há como se saber a verdade. A modernidade, então, se estrutura baseada no racionalismo, que é uma ideia cartesiana, e caminha no século XVII da mesma forma. No século XVIII, se associa a um outro caminhar que vem de outro grande pensador e experimentalista, que é Galileu Galilei, e que culmina com Isaac Newton, dizendo que o empirismo era fundamental na ciência, que agora era autônoma, porque sem experimentação não haveria motivos para se concluir nada, porque se estaria só na elucubração. Mas essa experimentação dependia de hipóteses, e as hipóteses nasciam do pensamento. Portanto, cria-se uma síntese que integra a pesquisa experimental ao raciocínio. E aquilo que era aparentemente separado, o filosófico e o experimental, constrói um modelo de ciência e de filosofia da modernidade, que é o chamado mecanicismo newtoniano cartesiano. Com o passar do tempo, as coisas foram mudando. E aquilo que era mais ou menos autônomo e vivia de um paralelismo, o espírito, cogitans, a mente e a matéria, elas foram se integrando. Mas foi a matéria que absorveu a mente. E com o tempo, já no século XIX, na era de Kardec, com o sucesso do modelo empírico racional da ciência, tudo passou a ser material. O centro a substância primordial do universo é a matéria, é o átomo, e tudo dele deriva. Dele derivam os corpos, mas derivam também as massas viventes cerebrais, dele derivam os pensamentos, que passou a ser uma secreção cerebral, dele deriva a noção de alma, que é mero epifenômeno da matéria. E aí, graça, nesta época, século XIX, o materialismo mais completo que se conheceu até então, porque era centrado no sucesso da ciência de então e podia ser elucubrado filosoficamente como tal. Aos poucos, então, Deus, que era a ideia perfeita de um pensamento que era autônomo, porque era res cogitans, também ia desaparecendo. Daí porque narra-se que ocorreu um encontro entre Laplace, o grande astrônomo do século XIX, e Napoleão Bonaparte, à época, o maior comandante da história europeia. E quando Laplace mostrou-lhe o mapa astronômico de então, Napoleão, que ainda tinha arraigada as crenças na divindade, perguntou-lhe: mas no seu universo, onde está Deus? E a resposta não podia ser mais materialista do que a que se atribui a Laplace. Deus, essa hipótese não é mais necessária no nosso universo. Podemos caminhar sem ela. E como pela lei da ciência, quanto menos hipótese, melhor, e quanto mais simples, melhor, Deus foi descartado do modelo do século XIX. Mas não somente Deus. Um pouco antes da Revolução Francesa, pontificaram aqueles estudiosos da razão chamados iluministas, que criaram a enciclopédia, e eles, a pouco e pouco, começaram a perceber que a noção de Deus, tal como era apresentada principalmente pela Igreja Católica de então, era uma noção que eles podiam refazê-la criticando-a, e eles se tornaram anticlericais, antirreligiosos, com uma tendência tipicamente ateísta. O que é que eles diziam?
e com uma certa dose de razão. O clero é uma casta de parasitas que consome o dinheiro do povo para suas próprias benesses, as suas próprias vantagens. E o clero está associado a outro grupo de parasitas, que são os nobres, e o rei, que representava o direito divino. Os iluministas, então, criaram e difundiram a ideia que a noção bíblica de queda, pecado original, decorrente da ação de Eva, confundindo Adão, e desde então as mulheres são culpadas da perda do paraíso pelos homens, era uma ideia muito interessante para o clero, porque eles inventaram um pecado e depois criaram um pedágio que cobravam para se livrar do pecado, pela indulgência, pela confissão, para o retorno do paraíso. Disseram, que brilhante história para se ganhar dinheiro fácil. Era assim que eles entendiam. Então a religião foi posta em escanteio. O que ela dizia não tinha significado prático para o imenso sucesso da ciência de então. Não melhorava a qualidade de vida das pessoas, prometia um paraíso que ninguém tinha visto e palpado como realidade, e ainda exigia das massas que pagassem a conta da sobrevivência dessa nobreza e desse clero. Então eles romperam com isso, a ponto de mudarem o calendário, que passou a ser um calendário com nomes estranhos, como Termidor, Brumário, em substituição aos meses do calendário católico, que era chamado, se eu não me engano, o Gregoriano e depois o Juliano. Esse é o mundo do século XIX, principalmente na Europa. Então a fé é na realidade humana. A fé agora é a consciência da sua potência enquanto pessoa. Daí um resgate do humanismo, daí o surgimento da ideia de igualdade, fraternidade entre os homens, daí a noção do positivismo, de que o que vale é tudo aquilo que pode ser reduzido à linguagem mais prática da física e à linguagem mais simbólica da matemática. Fora disso, nada é importante. Foi nesse clima que Allan Kardec cresceu e estudou. Os seus pais tiveram o cuidado de mandá-lo para a Suíça. Naquela época já existia uma atração para a educação na Suíça. Hoje continua. Se mandam algumas pessoas estudar lá, principalmente quando se tem bastante posses. Os pais deles podiam fazer isso. Mas a Suíça tinha uma variação maior de religiosidade, porque eram cantões já de origem francesa, alemã, um pouco italiana, falavam várias línguas, e tinha lá o educador por excelência, que era Henrique Pestalozzi. Mas o próprio Kardec, nos seus textos, como Hippolyte Léon Denis Arrivai, vai dizer que essas ideias do além são fantasmas, ilusões que a educação superará. São superstições que o povo cultiva e que não faz o menor sentido. Ele estava embasado na experiência cultural de então, que mostrava que com o tempo Deus tinha sido rechaçado. O além era mera fantasia da Idade Média, com as suas noções de céu e de inferno. E agora o que restava era a realidade cotidiana. A última pedra de toque da ideia espiritual da filosofia vinha de um alemão, que era Friedrich Hegel, que dizia que a realidade era o espírito, e que o espírito dialeticamente gerou a matéria, e que a esta, numa síntese, gerou a vida. E ele fazia toda uma caminhada evolutiva baseada em tese, antíteses e sínteses, que culminaram com a criação do Estado, e o mais elevado Estado era o dele, a Prússia, posteriormente chamada de Alemanha. Era o último grito do espírito, ainda que um espírito universal, não um espírito ente, figura existente na condição humana. Acontece que um dos seus discípulos disse: ele está completamente equivocado em relação à substância
que embasa a sua tese, não é o espírito. É preciso inverter isso. É a matéria que dialeticamente evolui. E este discípulo chamava-se Karl Marx, o criador do materialismo histórico e dialético, junto com Engels, que gerou as noções comunistas que ouvimos falar, de certa forma, agora mais distantemente. Então era a matéria que a tudo dominava. E a fé, que deixou de ser no transcendente, passou a ser no imanente, no cotidiano, na experiência científica. Ela prometia o sucesso e a felicidade humana e tinha conseguido grandes avanços. Aos poucos, ela tinha debelado os grandes problemas sociais, ou reduzidos de alguma forma. A população crescia, a longevidade aumentava, o conforto através das máquinas eram ampliados, as distâncias eram suprimidas. Em suma, em 1850, a fé era na ciência. O que vale é uma fé científica, é uma fé caracteristicamente centrada na experimentação e elaborada através da razão. É bem verdade que sempre existiram dissidentes, e aí vale recordar Immanuel Kant, que criticou a fé na razão, porque ela era limitada, ela não dava conta de certas categorias da realidade, como o eterno, o absoluto, o infinito, que escapam à própria mente. E dizia mais ele, que a razão, ela está estruturada sobre a forma de espaço e tempo, que não são realidades exteriores. O espaço e o tempo são categorias de observação do mundo. Ele era um dissidente dessa então ciência vigente. Mas já alguns outros autores diziam, mais 50 anos e com o nosso progresso científico instauraremos o reino da felicidade. O século XX será o século da alegria humana, será o século do bem-estar coletivo, porque a ciência avançará tamanhamente que desvendará os segredos da astronomia, os problemas do mundo da Terra, e construiremos as grandes soluções para que todos vivamos esse estado de felicidade. Eu imagino a essa altura, retrospectivamente, o que eram para aquelas criaturas ouvirem esse discurso tão delicioso. Cada vez mais ciência, cada vez mais progresso. E aí nasceu algo que os historiadores atuais classificam como a nova religião, o cientificismo. A fé e que a solução está na ciência. Depois, classifica-se o mundo como ele foi estruturado, baseado na ideia da economia, da ação invisível da lei do mercado, do capitalismo, do liberalismo particularmente, como sendo a grande solução para os problemas materiais. Então, para que pensar num paraíso pós-morte, se podemos viver agora a realidade que ansiamos para um futuro que não saberemos como realmente é? É esse o mundo que Kardec nasce, cresce, se desenvolve e se transforma de Hippolyte Léon Denis Arrivaio no codificador do Espiritismo. Não é um mundo qualquer, é um mundo que tem toda essa estruturação, a ruptura com o direito divino da nobreza e principalmente do rei, do imperador, a ruptura com toda a religiosidade considerado conhecimento da infantilidade humana. Isto será dito por Augusto Comte, o pai do positivismo, e posteriormente, de certa forma, referendado pelo pai da psicanálise, quando afirmava que a religiosidade não passava de uma neurose humana, função do medo da morte, que era um impulso que existia em toda a criatura. Portanto, era algo primitivo, arquetípico da inconsciência da realidade cotidiana. A filosofia também não valia grande coisa, ela que estudava pela teodiceia, o que era o divino, o que é o transcendente, pela lógica, e traziam provas
da existência de Deus, sobre a forma de argumentos, eles diziam: isso é a juventude do conhecimento da humanidade. Não tem a menor praticidade quando ele se torna adulto, porque a vida adulto é a vida do conhecimento real, do saber positivo, e o saber positivo é o saber científico. Lembrem-se, o saber científico materialista, que passa a ser a grande cosmovisão dominante desde então e prossegue na atualidade. Aí aparecem os fenômenos espíritas, mediúnicos, a maioria deles, como diz Castro Alves, na Era do Espírito, falam tumbas, dançam mesas, hosanas aqui e ali. O que fazer com isso? É isso que acontece naquela zona intermediária do século XIX. Não foi Kardec o primeiro que viu. Aliás, ele recebeu 50 cadernos de anotações de fenômenos mediúnicos de 4 pesquisadores. Um deles era um teatrólogo que ficou conhecido, Théophile Gautier. O outro era o seu editor posterior, Didier. E mais 2 outros. Existiram fenômenos em outras partes do mundo. Mas como estudá-los? E aí entra o contexto cultural. Só vale o estudo se for científico. E é por isso que o Espiritismo nasce com este mote, esse jargão, de ser estudado empiricamente. Kardec vai estudar as mesas girantes, depois os discursos dos mortos, e vai analisá-los sempre pelo viés positivista empírico, com uma variante, porque ele considerava que as consciências espirituais extrafísicas, os chamados mortos, valiam como informantes, o que a ciência normal negaria. Ele descobria agora um novo mundo, digamos assim, ao invés de uma nova galáxia, uma nova realidade que não era espaço-temporalizada. É esse mundo que ele emerge, está num contexto racional, empírico, usa a racionalidade e o empirismo para demonstrar a limitação desse discurso sensorial e materialista. E é por isso que ele vai dizer que só acredita-se que as mesas se comunicam se lhe demonstrarem que ela tem sistema nervoso. É a expressão dele quando um dos seus amigos narra os fatos que presenciara. Em outras palavras, se você não entrar no domínio do positivismo, que é a filosofia da ciência da época, tudo que você diz eu vou atribuir à imaginação fértil, à ilusão de ótica, à fraude ou qualquer coisa do gênero. Por isso que ele diz que é preciso passar pelo crivo da razão. Mas não só o crivo da razão, é preciso haver empirismo, e é o que ele faz. Então o Espiritismo se configura, como ele mesmo descreve, como uma ciência. Ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, mas não uma ciência material, uma ciência, lembrando Descartes, ciência do res cogitans, do imaterial, do espírito, da alma, de outro tipo de realidade. E é nisso que ele se faz completamente diferente enquanto cientista, porque ele agora, além de estudar uma outra realidade, constitui uma equipe de trabalho que é interexistencial. Como diria alguém, nunca antes na história da humanidade alguém fez isto. E nisto ele é originalíssimo. Ele vai trabalhar com a experimentação e descobre de imediato que os espíritos que são almas de desencarnados não são sábias, não dominam todo o conhecimento. E ele precisa fazer uma seleção de informações. Por isso que ele vai categorizá-los em espíritos de terceira ordem, de segunda ordem, de primeira ordem. E então, tomar dessas informações e criar um método de avaliação das mesmas. A primeira condição é que o método seja universal, isto é, não basta um informante, é preciso haver consenso de informantes em diferentes lugares, por diferentes espíritos,
por diferentes médiuns para validar esse saber. E é assim que ele procede à mudança da primeira para a terceira edição do Livro dos Espíritos. Na primeira edição, ele ainda domina o conhecimento do mundo espiritual em pequena monta e traz ideias da biologia chamada fixista e criacionista. Na terceira edição, ele já é evolucionista, porque ele capta uma novidade nas informações dos espíritos e o faz com o senso crítico que possuía, verificando uma noção de evolução muito mais ampla do que aquela que vigorava na época com o texto de Charles Darwin. Até aí, ele está trabalhando como empirista, racionalista. Mas ele descobre, pelo discurso dos espíritos, que as coisas são muito mais complexas, que aquilo que as religiões diziam, mas não provavam, era possível de ser percebida, testada, verificada e até mesmo vivida pela sensibilidade mediúnica extrasensorial, através dos desdobramentos que hoje chamamos de viagens fora do corpo. Ele então verifica que ele pode fazer uma ciência das ideias da religião, demonstrando a sua validade. Por isso que ele construiu um texto chamado Aliança da Ciência com a Religião. Não mais a religião que ele vai chamar de dogmática, nascida do ideário de uma pessoa ou de uma revelação isolada, mas agora uma religião centrada em fatos, documentada pelos exemplos empíricos, realizada pelos depoimentos dos que estão vivendo este mundo de espiritualidade, ou como ele chamava, de erraticidade. Agora a fé não é cega no texto, não é cega no dogma, não é cega na autoridade. Ele vai criticar radicalmente essa noção de crença na autoridade. É bom recordar que ele assistiu, de certa forma, os resquícios da demolição do princípio da autoridade que vigorou durante 2000 anos com a síntese aristotélico-tomista, onde o que Aristóteles disse, então valia. O princípio da autoridade não vale mais. E ele tem até um cuidado, nem sequer o princípio da autoridade do intermediário, no caso o médium. Ele publica os livros sem citar o nome dos médios, o que dizem alguns deu bastante ciúme entre eles, porque não há citação. Mas mesmo dos espíritos que ele cita, ele caracteriza como reveladores que precisam ser avaliados. Daí a análise que ele faz das chamadas mensagens apócrifas em alguns dos seus estudos na área mediúnica. E ele então constrói agora uma ideia de que aquilo que era da fé se transforma em possibilidade especulativa, racional, mas precisa ser documentada pela experimentação. E é nesse caminhar epistemológico que ele chega à seguinte conclusão: a fé só pode ser validada se confirmada pelo bom senso da razão interexistencial, universalista, e pela experiência empírica. Vejam vocês o que é que ele está fazendo, propondo agora um modelo de conhecimento ou de gnose, de modo de conhecer não usual, que envolve uma revelação, e ele vai dizer que o Espiritismo é a terceira revelação, mas não uma revelação pura e simples, que tem que demonstrar racionalmente a sua validade e comprovar experimentalmente o que é que ela está dizendo. 3 vivências que ele coloca, 3 experiências de conhecimento que ele propõe. Então ele vai exarar a frase que ficou conhecida: fé verdadeira é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esta é que é a fé. É preciso que a razão a analise. Por que ele escolheu a razão? Ele não podia fugir do contexto da época. Ele tinha que trabalhar de tal forma que fosse passível o diálogo
com a comunidade de então. E como o mundo era eminentemente racionalista, ele pôs a razão como a suprema corte da fé. Assim ele evitaria as tradições históricos sociais da religião, que declaravam coisas que depois a ciência mostrou serem absurdas. Ele teria esta vantagem em termos de segurança e de futuro do próprio pensamento espírita. Mas não bastava raciocinar, porque assim seria um filósofo alemão raciocinando sobre a fé, como era costume nos chamados modelos sistêmicos ou sistemáticos de filosofia. Quer dizer, é preciso experimentar, e ele escrever o livro dos médiuns como uma metodologia de pesquisa. É assim que ele estrutura o seu pensamento. Mas a pergunta que cai de imediato entre nós é: e o que é a fé nessa história? A fé é a crença em um ente superior que revela através de um profeta, como no tempo dos judeus? É a crença em espíritos, uma pleiade de espíritos que no tempo deles se manifestam com o nome de espírito da verdade ou de verdade e traz informações as mais variadas? O que é a fé, então? Ele não trabalha essa questão como hoje nós trabalhamos. Já tinha muito o que fazer além disso. Mas nós começamos a verificar que ele propõe, nas entrelinhas do seu pensamento, algo que era completamente diverso da cultura da época: a religação dos saberes. Hoje, quem anda nos arraiais acadêmicos, principalmente na área de educação, de filosofia, vai ouvir falar de um outro francês, Edgar Morin, e que ele fala da importância do religar os saberes, porque houve um tal esgarçamento nas esferas culturais que os cientistas desprezaram a religião. Pelo menos a ciência formalmente não se lida com ela. Depois a filosofia foi colocada à margem e, paradoxalmente, nem se tocava com a arte, que era uma esfera cultural relevante. Kardec, então, na sua metodologia, deixa entrever que é preciso unificar essas esferas culturais, e é mais uma das suas contribuições. O que hoje, 160 anos depois, se fala, era o que ele tentava fazer, mas não unificar de qualquer jeito, como se fosse uma pressão de acomodação das placas tectônicas ou basilares do conhecimento. Agora era importante que as pessoas compreendessem que há possibilidade de saber de uma forma muito peculiar. E é assim que nós pensamos que hoje temos mais motivos para compreendermos o seu trabalho. Vejam vocês, o que é a reencarnação? A reencarnação é um conceito da fé. Nasceu da revelação no Egito, na antiga Índia, chegou à Grécia, de alguma forma foi referendada pelos mistérios de Eleusis, pelo orfismo, portanto a tradição da revelação. Mas revelar é apenas revelar. Os positivistas negariam esse valor. Kardec toma dessa revelação e propõe sua própria interpretação da reencarnação via filosófica. E ele constrói então toda uma argumentação na pluralidade das existências, capítulo que está no Livro dos Espíritos. Por que é necessária a reencarnação? Em primeiro lugar, toma dos eventos do cotidiano, era um modo de filosofar, e verifica que as diferenças de pessoas econômicas, sociais, de sofrimento, e a presença de uma justiça divina era incompatível com a única vida. Depois ele mostra que algumas criaturas vivem precocemente, experiências muito ricas, são muito mais inteligentes, e atribuir isto a uma pretensa criação divina que era privilegiadora de alguns e negadora de outros, isso não fazia sentido perante o conceito geral de justiça divina. Ele estava filosofando sobre a reencarnação. Diz a tradição, segundo Zéfiro, se eu não me engano, que ele era inspirado por Sócrates.
E Sócrates já tinha feito algo semelhante, filosofado sobre a palingênese na época dele, mostrando, a partir da chamada lei dos contrários, como a reencarnação era necessária, filosoficamente. Então, temos uma revelação que diz que há reencarnação. Nós temos agora argumentos filosóficos que dizem que há reencarnação. Precisamos agora do empírico. No tempo de Kardec, isso não foi tão viável, mas ele previa que isso aconteceria via mediúnica, que alguns já revelavam vidas anteriores. Mas o mais interessante é que logo a seguir, as figuras que com ele conviveram, como Gabriel Delane e seus sucessores, Albert de Rochat, Fernando Collavida, trabalharam e demonstraram empiricamente o fenômeno da reencarnação, segundo o modelo da metapsíquica. Depois, mais recentemente, a regressão de memória em várias tecnologias e psicotecnologias e os estudos de marcas de nascença por Ian Stevenson e o brasileiro Hernando Guimarães Andrade mostraram empiricamente como é que se comprova a reencarnação. O que equivale a dizer que um conhecimento, segundo a metodologia de Kardec, passa por um domínio da fé, depois pela filosofia, depois ele pode alcançar a ciência. E nós complementamos lembrando que passa também pela arte. Muitos dos saberes só são passíveis de serem conhecidos adequadamente se forem pela via da estética, da estesia, do belo de um modo geral. Em outras palavras, com Leon Denis, a gente complementa a ideia que Kardec começa e está exarada em obras póstumas sobre a influência do Espiritismo na arte. E compreendemos então que o Espiritismo é uma cosmovisão que inclui e transcende o materialismo. Explica a existência da matéria, mas diz que ela é subordinada à existência do Espírito. E que para se conhecer adequadamente, aí sim, precisamos entender, é preciso a fé, a razão, a experimentação e a experienciação de natureza estética. Essa última parte, ele não descreveu com essa terminologia, mas induz quando entrevista Mozart, Rossini e faz um artigo sobre a música celeste e a música terrestre. Assim, agora nós temos uma nova gnose, muito mais rica e mais complexa, e podemos entender cada uma como funciona. O progresso do saber na área da epistemologia nos levou agora a compreender o nosso trabalho atual. O que é a fé? De onde ela decorre? Como é que se processa a revelação? O que nós chamamos de revelação? E aí vamos verificar, começando com uma ideia de dois grandes pensadores do conhecimento psicológico, Roberto Assagioli, o italiano, e Carl Gustav Jung, o suíço, é que o modo de conhecer nosso pela consciência de ego se dá usando várias faculdades. Nós temos uma faculdade que é o intelecto, que deriva a razão, mas nós temos uma outra faculdade que é o sensório, do qual derivam as sensações e as percepções experimentais, empíricas. A ciência, de um modo geral, trabalha na regularidade, no trivial, usando o sensório e intelecto. E assim constrói o conhecimento do exterior, do que alguns chamam do isso, o que está fora. E aí se encerra o seu papel. Mas há uma outra perspectiva de aprendizagem, que não trata do isso, mas trata da gênese do isso, das causas primárias, do telefinalismo, e isto é filosofia, da aplicação conceitual na ética, nos valores, da compreensão do ser, não experimentalmente, mas por uma percepção que é diferenciada. E o que é que se usa? O intelecto, a razão, daí as filosofias serem, de um modo geral, racionalistas.
Mas não somente a razão, porque há um outro caminho. E o outro caminho, alguns filósofos como Henri Bergson, o francês, o defendem, é a intuição. E o que é a intuição para esses luminares do pensamento da gnose? A intuição é uma percepção direta do que é, na gênese, nas causas, sem passar pela fragmentação da ideia e, portanto, da análise. A intuição está diferente da razão, pois que percebe a totalidade e não percebe as fases que preenchem o caminho entre o que se sabe e o vir a ser. E nós vamos encontrar isso também fecundando a ciência. Daí Albert Einstein dizer que, de certa forma, todo caminho lógico não leva a nenhuma conclusão relevante. Por isso que ele pensa e aí para de pensar. E quando ele para de pensar, vem a intuição. E a intuição é uma certeza concreta, clara, transparente para quem a sente, a percebe. E ele aí sabe. E ele demonstrou isso numa vivência que teve sobre a teoria da relatividade, quando ele concluiu que a luz é atraída por uma massa material, coisa que era estranha à noção da astronomia de Newton. A luz sofre influência da gravidade. E os experimentos em 1919, utilizando-se de um eclipse, mostraram que era assim. E os cientistas que vieram até o Brasil, foram em outros países para filmar isso, calcularam e viram que o desvio era praticamente igual ao que a teoria de Einstein previa. E foram procurar no Eufóricos e disseram-lhe, a sua teoria está comprovada. Aqui estão os resultados que mostram que você tem razão. E ele teria respondido: que bom isso é para vocês. Mas por que para nós? Porque vocês não acreditavam ainda. Mas eu já sabia. Porque eu já tinha, entre aspas, visto isto acontecer. O visto aí é a intuição. E alguns dizem que a intuição chega de helicóptero no alto do monte. E a razão e a experimentação chegam como alpinistas. Isto é, tem que ir no passo a passo até alcançar essa via. Ora, a intuição fecunda a filosofia, mas ela se une a uma outra gnose, faculdade gnóstica, melhor dizendo, para produzir o conhecimento. Chama-se o sentimento. Há uma faculdade psíquica do conhecer que é chamada sentimento. O sentimento não é racional, pelo contrário, é sua antípoda. Daí a célebre frase do místico e matemático Blaise Pascal: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Isto é, o coração sabe por vias que a razão não concebe, não alcança. Pois bem, a intuição e o sentimento juntos geram hoje a noção fideística do saber. Sabe-se por intuição e por sentimento. Juntos, sabe-se pelas vias da fé. Não há razão, não há lógica, não há como, em princípio, pela fé, se trabalhar com a razão e com o empirismo tradicional, que é o empirismo do isso, do lado de fora. Assim, nós vemos que as pessoas que são da revelação religiosa vivem esses fenômenos através das suas faculdades intuitivas e afetivas e chegam a dizer que há outro tipo de consciência ou de estado de consciência que se pode construir. Chamam isso consciência intuitivo-sintética, consciência intuitivo-afetiva. Mas hoje já temos mais estudos que demonstram que depois dela tem outra mais avançada, chamada consciência místico-unitária, que é o estágio onde você percebe a unidade com Deus, que não é racional, não é empírica e não é meramente intuitiva e afetiva ou intuitiva sintética, é mais além.
E aí nós percebemos que avançamos no estágio de desenvolvimento da consciência e temos a certeza sem precisar passar pela razão. Mas pelo sim, pelo não, no mundo racionalista, nós precisamos saber se a intuição e o sentimento estão revelando algo apropriado. E o que é que nós fazemos? Embora não vivamos esses fenômenos com relativa frequência, nós tomamos dos seus produtos para analisar pelas vias da razão. E a razão muda, a razão se transforma, a razão, de alguma forma, se aprimora. A mente lógica aristotélica deu lugar à mente relativística, agora a mente quântica, que continuam racionais, evoluíram, mas ainda assim não chegam ao estágio intuitivo sintético. Ora, a fé, portanto, não pode ser motivo de discussão, mas a sua produção pode ser motivo de análise. Voltando, a reencarnação foi motivo de revelação pela fé, depois de análise pela razão, depois de experimentação científica, e assim se configura o universo do nosso saber. Daí voltamos então à frase que a fé, para ser verdadeira, precisa dar produtos que a razão que encara a razão em todas as épocas da humanidade. Não desprezamos a razão, mas também não damos a ela o único poder de produção do saber. Precisamos de intuição. E olhando a história da ciência, curiosamente, uma parcela dela é feita de intuições. Quando Kepler, o grande Johannes Kepler, descobriu as leis do movimento dos planetas, antes mesmo de Newton estudar a gravitação universal, ele chegou e escreveu uma espécie de poema místico, aquilo que há 20 anos profetizei, que há 16 anos busco incessantemente, eu agora encontrei. E sabe onde ele encontrou? Ele estava dando uma aula sobre poliedros no Instituto de Matemática, quando de repente ele diz: eu vi como é que funciona. Claro que ele não viu com os olhos que a terra há de comer, ele viu pelo chamado olho da intuição, e por aí ele construiu o pensamento. E ele continua: que quebrem-se os cálices do Egito, que se rompam as barreiras, as barragens do Nilo, que aconteça uma cataclisma, mas agora Deus, olha só a ideia dele, Deus encontrou alguém que sabe ler no livro do universo a sua lei. Quem me importa, repare que é um discurso poético e místico, quem me importa se meu livro não vai ser lido senão daqui a 100 anos. Se Deus pôde esperar por mim, olha a glória que ele se sentia, por 6.000 anos, que era o tempo terrestre da época de existência do planeta Terra, por que eu não posso esperar 100 anos para que alguém decifre as leis que eu agora alcancei? Isso é místico, isso é poético, mas ele teve uma intuição, não foi raciocinando que ele chegou às leis, foi uma intuição, uma revelação, e isto é agora domínio do nosso conhecimento. Abrindo um parêntese, como ele foi feliz em marcar a data 100 anos, porque 100 anos depois, Kepler é entronizado como o grande pensador astronômico, analista astronômico, graças à teoria de Newton, que leu o seu livro praticamente 100 anos depois. Alguém o acompanhou. Então os insights, as introvisões, as intuições fazem parte agora desse modelo de percepção da realidade, mas é preciso encará-la face a face. Mas vocês vão de dizer, mas num entardecer como esse, uma conversa epistemológica como essa, difícil de ser traduzida em real, em libras, em braille, uma conversa meio, digamos assim, etrusca, estranha, não tem nada que a gente possa trabalhar a fé mais perto de nós. Agora que temos a razão e a fé, já temos o conhecimento, eu passo para as vivências, as experienciações que eu vivi
acompanhando uma pessoa singular na Bahia. Ela chamava, é muito conhecida, com o nome de Irmã Dulce. Durante 13 anos, a nossa convivência foi quase diária no Hospital Santo Antônio. E eu fiquei observando como é que ela funcionava. E seguramente não era pelo modelo lógico aristotélico. Primeiro que a sua obra financeiramente era um fracasso. Nunca tinha dinheiro. E ela usava uma argumentação oposta a qualquer economista. Se está faltando dinheiro, aumente a obra. Porque aí você vai precisar de mais dinheiro. E aí, irmãs, aí o povo se compadece e manda mais. E assim funcionava. Durante esses 13 anos de convivência, eu até criei um slogan: primeira empresa no Brasil que opera sempre no vermelho, crescendo. Não conheço outra. E ela lá para as tantas foi mostrando como era o seu hábito em relação à fé. Ela dizia para mim: seu pecado, meu filho, é que você acredita na previdência humana. Eu digo: por que a senhora está dizendo isso? Porque a previdência humana nunca dará certo, porque é humana. Está aí a reforma para mostrar como ela não dá certo, né? O INSS. Enquanto você for ligado nela, você não vai conseguir as coisas mais importantes e desejáveis, nem mesmo as materiais. Mas na hora que você for ligado na providência divina, você resolve os problemas da previdência humana. E ela me dizia isso por um simples fato. Eu levei 2 meses, à época, tentando realizar um exame médico chamado broncoscopia, que era muito raro em Salvador, estava começando, e não consegui. E ela disse: espere um pouco. Falei com ela: espere um pouco que eu vou falar com Santo Antônio. Eu nunca ouvi, mas ela falava direto. Eu tenho fé que ele vai resolver. Vá para a enfermaria. Meia hora depois ela me ligou, dentro do próprio hospital, do convento para o hospital. Providencie a transferência do paciente para fazer o exame no Hospital São Rafael. A senhora conseguiu? Claro, meu filho, a providência divina é melhor do que a previdência humana. Falei logo Santo Antônio, ele mandou um recado para Deus, Deus mandou a resposta: fala com outro santo, São Rafael. Resolvido. Eu fiquei olhando assim e disse: irmão, eu acho que isso é mais prestígio do que fé em Deus. Mas você é um descrente mesmo. Faça o seguinte: vem aqui de noite, já que você não tem essa fé, que eu vou lhe ensinar como é que se adquire fé. Aí eu gostei. Por quê? Puxa, porque eu dizia para ela, em outra oportunidade anterior: irmã, que adianta a senhora dizer tenha fé? É como para dizer para um nervoso: tenha calma. Ele já está nervoso é porque não está calmo. Afinal de contas, calma, fé não é algo que se compra no supermercado em gramas, em litros ou em metros. Ela disse: então venha, agora você venha. E eu fui. E ela me disse como era a tática, a estratégia que ela usava. Para você construir a fé, você faz o seguinte: primeiro, você olha algo que está além das suas possibilidades imediatas, que você quer conseguir, né? E claro que não pode ser o mal dos outros, tem que ser o bem. Você diga: isso para mim está muito difícil, é praticamente impossível. Aí você ora para si mesmo aumentar a sua própria potência inicialmente. Não, eu vou me esforçar. Olha, assim que a fé faz. Eu vou me esforçar para ver se alcanço. E se esforça no cotidiano. Aí você vê que fez o máximo esforço e ainda não está alcançando. Aí você aproveita e ora para Santo Antônio. Eu digo: bom, só pode ser Santo Antônio? Não, olhe para Deus. Então você ora e diz a ele: fiz tudo o que podia, agora é a sua vez. E ele obedece. Aí ele dá um jeito e resolve. Aí você alcançou.
Quando você acabar de alcançar esse momento, você dá um descanso por uns tempos a Deus, espera e programa outro passo mais difícil ainda do que o anterior. E repete o processo. Seu esforço, sua energia, e depois pede a Ele. É garantido, meu filho, é garantido. É assim que vai aumentando a fé. De repente, você está fazendo coisas que você vai dizer, parece milagre. Não, é só a fé funcionando. É desse jeito que eu faço. E fazia. E como fazia bem feito. Porque eu nunca vi algo ser tão feito erradamente do ponto de vista acadêmico e dar tão certo na prática cotidiana. E ela então inventou a antilógica dos cuidados de então. Numa determinada vez, ela conseguiu trazer, ou alguém trouxe, um mendigo encontrado no esgoto de Salvador. E, portanto, estava em condições bem precárias e estava com a gangrena na perna. E aí disseram-lhe, ou avisaram-nos, não tem vaga nem em pé mais no hospital. Porque lá tinha dias que funcionava por metro quadrado. Cada pessoa ficava em pé para poder dar no espaço. E tinha uma ala que a gente trabalhava, que tinham 4 pacientes no espaço de um leito e suas laterais. Um em cima, um embaixo e 2 do lado. Era assim que funcionava. Na época era uma verdadeira batalha conduzir esse modelo. E aí chegou esse paciente. E para ela, o paciente estava sempre em primeiro lugar. Ela virou-se e disse, mande dizer ao doutor que se não tiver nenhum lugar no hospital, na unidade de apoio, e já que o doente, ele mandou dizer que está para morrer, que bote na pedra da autópsia do necrotério. Aquilo me deu uma gastura, eu acho que foi aí que nasceu o meu refluxo gástrico. Digo, um mestre em medicina, fazer uma heresia dessa, colocar um doente no necrotério. Eu acho que ela pegou meu pensamento e mandou dizer, não vai morrer? E depois de morto não vai para lá? Então leva logo para lá, porque enquanto isso, uma freira vai dar um banho, ele vai tomar um caldo de galinha, e aí vai morrer feliz, de barriga cheia. É difícil se aguentar com essa lógica, mas era a lógica da época. E assim ela fez. Foi para o necrotério. Eu chamei os estudantes. Bom, a irmã, vocês sabem que não segue os nossos padrões. Vamos atrás dos padrões dela. E fomos. Aí eu levei soro, antibiótico e por aí vai. E o paciente foi sobrevivendo até que apareceu uma vaga no hospital. A perna foi amputada e ele sobreviveu. E ela me encontrou e disse, viu? Na pedra do necrotério também se salva a gente. Você não acreditou. Eu digo, mas essa agora. E era assim a vida, as suas histórias, o seu modo de lidar. E temos 2 diálogos que são ligados à oração. Um deles, ela me chamou para discutir a planta de um hospital, a planta de um ambulatório. Aqui em Ampassan, ela tinha umas tiradas muito curiosas para os governos brasileiros que ela acompanhou. Ela não achava que eram bons administradores. E ela me dizia que às vezes botava o nome de um presidente numa ala para ele ir lá, na obra dela. E eu perguntava, e aí, para quê? Para ele aprender a administrar o país como eu administro isso aqui. Ela tinha uma autoconfiança bastante grande. E um dia eu lhe perguntei, a senhora não quer ser presidente da República? Não podia ser, já que a senhora administra assim tão bem os recursos econômicos? Ela disse, não, porque é muito pequeno ser presidente da República. Ela trabalhava no local que é o Largo de Roma. E ela fez um trocadilho. Eu prefiro ser maior do que o presidente da República. Eu quero ser papisa de Roma. Roma era o largo que ela ficava, não era lá na Itália. Eu achei o jeito dela, gozador, uma curiosidade que ela levava para uma série de circunstâncias da vida. Mas nesse dia ela me chamou e mostrou a planta do ambulatório que nós iríamos trabalhar.
E eu lhe perguntei: irmã, e onde vai colocar aqui a capela, que eu não estou vendo na planta? Ela mencionou: não vou botar capela nenhuma aí. Eu disse: irmã, que história é essa de não ter capela no ambulatório? Ela disse: porque rezar não precisa de capela. Se reza lavando o doente, pegando a urina do doente, lavando a roupa dele, fazendo curativo, isso é reza, meu filho. Aí eu retruquei, já achando estranho o diálogo. Eu, espírita, dizendo que tinha que ter uma capela, e ela, freira, dizendo que não tinha que ter uma capela. Era meio surrealista esse diálogo. Disse: irmã, mas a senhora está falando da senhora, não dos doentes que chegam aqui, que chegam angustiados, desesperados, precisam de espaço para rezar. Ela disse: meu filho, eu vou botar a capela. Que pena que o povo, para rezar, ainda precisa da igreja. Eu nunca publiquei isso, agora estou fazendo 25 anos depois, ou fiz em alguma palestra. Que pena que para rezar ainda se precise de templos de pedra para desenvolver a fé. Passado alguns dias, ela já em dificuldades respiratórias imensas, me chamou e disse: olha, descobri uma maneira de rezar dormindo. Como é, irmã? A senhora me chamou aqui para lhe dizer, porque eu sei que você gosta de reza. Você anda com o professor Divaldo Franco, ela sabia disso. Você anda com ele, ele também gosta muito de oração. Ele até, não sei se ela me disse, ele até anda com a freira, deve ser Joana de Ângelo, né? Então, eles eram amigos. E eu disse: rezar dormindo? A senhora já passa a maior parte do tempo acordada, a senhora não dorme mais que 4 horas e só vive rezando. Mas não posso perder tempo, meu filho. É preciso aproveitar o tempo dormindo. Eu digo: isso é que eu chamo aproveitamento global. E eu digo: como é que a senhora vai rezar se está dormindo? Conversei com Santo Antônio e ele concordou em seguir a minha orientação. Imagine só. Eu agora faço assim. Digo a ele: Santo Antônio, leve para Deus meus pedidos. Meu pedido é sempre dual. Eu quero que diminua o pecado do mundo, linguagem bem católica, e que aumente a esperança do mundo. São 2 pedidos que eu não abro mão. Aí eu combinei que toda vez que o meu coração ficar batendo, uma pancada é: tire o pecado do mundo. E quando eu respiro aumente a esperança do mundo. Aí o coração bate a noite toda: tira o pecado do mundo, tira o pecado do mundo, tira o pecado do mundo. E Santo Antônio vai se virando com Deus. E enquanto isso, o pulmão vai dizendo: aumente a esperança do mundo, aumente a esperança. Aí eu durmo e continuo rezando. Não é interessante? Eu digo: para quem gosta de trabalhar, Vejam vocês a preocupação que ela possuía dessa história. E por último, para lembrar mais uma das suas lições de vida, eu ficava intrigado. Por que é que ela se dedicava tanto aos pobres? Velhos, crianças, doentes, abandonados, desvalidos. Mas ela não se dedicava muito aos ricos, não. Ela excluía um pouco os ricos. Dizia que eles ainda precisavam de muita coisa para serem generosos. Mas ela se dedicava aos pobres. Mas um dia eu descobri que não era bem assim. E fiquei mais intrigado ainda. Porque ela me contou que estava acordando com uma doença pulmonar bastante avançada, e era avançada durante os 13 anos que eu convivi com ela. Eu não sabia porque que ela estava viva, porque qualquer pessoa nas condições dela, com Pseudomonas aeruginosa, que é uma bactéria de UTI, como se dizia, de contaminação, gram-negativa, terrivelmente destrutiva, era para se acabar. E toda vez que a gente fazia cultura no escarro dela, olha a Pseudomonas. Eu digo: parece que fizeram um acordo de convivência. Toda vez que havia um antibiótico novo, recém-lançado contra a Pseudomonas, o médico que acompanhava testava nela. Nem a Pseudomonas morria, nem ela morria do antibiótico. Os dois continuavam vivendo. Mas um dia ela chegou e disse: olha, eu já tenho essa doença do pulmão. Você sabe o que me apareceu hoje? Uma dor no coração. Aí eu me rebelei. Como assim, irmã? Com essa dor eu tive que chamar logo o Santo Antônio, de manhã cedo, e disse para ele:
avise para Deus, eu não criei pobre, os pobres são dele, eu estou aqui só para dar uma ajuda. Se ele me mandar essa dor do coração junto com a do pulmão, eu largo os pobres dele. E eu disse, e aí? Oxe, nem o cardiologista chegou, Deus mandou tirar a dor, porque sabe que eu cumpro com minha palavra. Diga, é assim, então, peraí. Aí eu pensei, os pobres são de Deus. Ela não faz aquilo simplesmente pelos pobres. Mas por que será que ela se move? De onde vem tamanha fé para erguer uma obra com tão parcos recursos? Quando ela estava prestes a ser internada, que foi a última vez da sua internação, que durou quase 1 ano e 3 meses, eu a vi, pela última vez lúcida, e ela não podia mais falar, tal a expectoração, que dominava o seu pulmão e a sua fala. Mas ela escreveu em voz trêmula, em letra trêmula, minha alegria é ver Deus nos pobres, nos velhos, nas crianças abandonadas, nos doentes. Não deixe nenhum deles voltar. Leia-se, sem atendimento. Quando eu vi aquilo, me veio um insight, eu brincava na intimidade, agora a velha entregou o segredo. Qual era o segredo dela? Ela vivia em busca da mais plena alegria, através da sua fé, ver Deus. E ver Deus é sempre o máximo potencial do ser na ordem expressiva do existir. Ela lembrava Teresa d'Ávila, que escreveu um livro chamado Castelo Interior, e mostrou os diferentes níveis de percepção de Deus, dos quais, nos seus 7 degraus, que assim configuramos, a primeira vez que eu li o livro, eu olhei para aquela escada que ela anunciava e concluí. Em que degrau eu estou? Perguntei-me, melhor dizendo. Aí concluí, em nenhum deles. Eu estava a 200 metros da escada, bem distante ainda. Ver Deus, então, era a motivação de Teresa d'Ávila, de Irmã Dulce. O reino dos céus é uma caminhada. Mas bem-aventurados são aqueles que amam, gnose do sentimento, e pela revelação do amor, descobrem a mais bela, plena, vasta conquista. Deus, o absoluto, o infinito, o pleno, a suprema beatitude, a suprema beleza. Quaisquer que sejam os nossos adjetivos, nenhum deles dará conta. Nenhum empirismo na lógica atual, nenhum raciocínio no modelo atual nos levará a isso. No máximo, tocará a fímbria do problema, porque para o transcendente, esses instrumentos são frágeis, limitados, restritos. Por isso, que nós então tomamos do problema do ser, do destino da dor, do grande pensador, esteta, poeta, literato, místico da contemplação, Leon Denis, e verificamos que está lá os caminhos da realização. Se vemos Deus pelo sensório, ele será múltiplo, daí o politeísmo. Se demos Deus pelo intelecto, seremos teístas dualistas, porque ele estará lá como providência, como criação, como causa, e nós como criação, pura e simplesmente. Mas se vemos Deus pela intuição, seremos monistas, porque agora nós e Deus fazemos parte de uma unidade, que é o tudo uno Deus. Então, nesses dias de grande dominação da razão, do empirismo, mal utilizado até, da incompreensão sobre a nossa natureza ontológica, que temos intuições, mas não temos raciocínios adequados, porque somos imortais, e pensamos que imortais é sobreviver à morte física, quando é sair do tempo e viver o eterno.
nesses tempos de grandes dúvidas, de grandes inquietações, é a hora da fé, mas não uma fé qualquer. Essa fé que vai além da razão, mas traz para a razão a possibilidade da própria iluminação da razão. E que a razão então a encara e descobre nela um apoio, um veio, algo que pode seguir. Daí porque cada vez mais nós valorizamos a noção de templo nos arraiais espíritas, que é raro, porque normalmente fazemos orações, mas não adoração. Fazemos preces, mas não vivência de experiências luminosas, como descreveria brilhantemente o espírita William James no início do século XX. Nós fazemos, às vezes, rezas, mas não encontro transcendente, unitário, contemplativo, como falava o druida de Lorena, que era Leon Denis. E esse nos parece o caminho da fé nos tempos de transmutação que esperemos que realizar. Nós queremos então terminar saindo do pensamento. Fazer desse encontro um momento de superação da consciência racional. E para isso, eu vou convidar vocês a caminharem comigo num devaneio, para sair dessa lógica analítica do discurso. Para trabalhar nesse devaneio com vocês, eu convido Alexandre o Grande. Eu brincava com ele, lembrando um tio meu, muito inteligente, porém psicótico, que fazia trocadilhos e eu imito, dizendo: Alexandre, qual é o seu problema de autoestima? E ele: como assim? Diz: porque todo mundo que encontra com você repete um refrão que eu estou estranhando. Ele diz: qual refrão? Alexandre, Siqueira. Eu digo: todo mundo fica Siqueira. Aí então você não está se querendo, se amando, Alexandre? Era o trocadilho do nome dele. Se queira ou se não queira, eu tenho que me querer. Então vamos agora viajar. O poeta de Deus, nós acreditamos que é o Cristo. E vamos viajar por uma outra via, a da estesia, da beleza, através da música. E vamos então, neste entardecer, fazer esta caminhada espiritual. Silêncio agora. Silêncio no nosso corpo. Vamos nos aquietar. Na medida do possível, sentir-se numa posição física de maior relaxamento. Podemos até nos mexer um pouquinho, porque estamos cansados da estase, da parada. Podemos até tirar alguns objetos do nosso colo, estender as mãos sobre as coxas e admirar esta obra-prima da evolução, o corpo. Como ele é complexo e como ele permite nossa expressividade de alma, de espírito. E dizemos para este corpo: é hora de relaxar. E ele vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando. Vai ficando bem relaxado, e nos aquietamos corporalmente. E dizemos para nós mesmos de imediato: eu tenho um corpo, mas não sou esse corpo. Meu belo instrumento encarnatório. Ah, como foi trabalhoso construí-lo. E agora eu emito as melhores vibrações, afeto, sentimento, pensamento, para que ele seja beleza, harmonia, vitalidade. Caminhamos um pouco mais. E agora olhamos o nosso mundo emocional. Quantas emoções eu já vivi.
Umas tristezas, outras alegrias, medos, frustrações, realizações. Como elas são passageiras. Mas como elas expressam a minha linguagem afetiva. Eu tenho emoções. Mas agora posso compreendê-las como uma grande criação na comunicação minha, na vida, na existência. Mas eu não sou essas emoções. Posso até escolher uma para agora. Que tal? Paz, pura serenidade, beatitude, harmonia. É o mundo emocional que se acalma. Agora, eu vejo a mente, que não sou eu, como as emoções não são. Meus pensamentos, como eles vagam, enquanto a palestra corre, ele viaja pelo espaço sideral, pelos problemas do cotidiano, vão na memória histórica do passado, às vezes na imaginação. Quanta riqueza no pensar. Mas é hora de dizer que eu tenho pensamentos. Que bela é a mente, quão produtiva. Mas agora eu a quero quieta, bem quieta, bem quieta. E ela vai se aquietando e se confundindo com a calma das emoções e o relaxamento do corpo. E eu então percebo que vai chegando um insight. E no insight eu ouço: novo alvorecer medra no arrebol, faz-se nova luz e o coração crisol. Tanto esplendor fuge aos olhos meus, amor perenal dimana Deus. Quero te seguir e me transformar, amar e ser perdão. Seja o meu viver uma oração de paz, e ao fim em nós encontraremos Jesus. Esse insight então vai ficando musicado e vai tomando conta de mim. E agora, como letra e como música, uma grandeza entra em todos os meus veículos, o corpo, a mente e o mundo emocional. Novo alvorecer medra no arrebol, faz-se nova luz e o coração crisol. Todo esplendor fuge os olhos meus, amor perenal que dimana Deus. Quero te seguir e me transformar, amar e ser perdão. Seja o meu viver uma oração de paz, e ao fim em nós encontraremos Jesus. Continuamos então agora entrando no máximo silêncio da mente, do corpo, das emoções, e nos deixamos enlevar pela possibilidade de transcender a razão, o sensório, viajar pela intuição, pelo sentimento, e perceber o inefável.
O que era para ser dito é indizível. O que era para ser escutado é inaudível. O que era para ser sentido é imperceptível. Deus, somente Deus, mergulhado no mundo, Deus, mergulhado no outro, Deus, mergulhado em mim mesmo, Deus, somente Deus, sem alto e sem baixo, sem início e sem fim, simplesmente Deus. Que eloquência do silêncio. Fale-nos dessa alma recôndita do universo, suprema excelência da vida, vida abundante, e que a consciência dele seja a nossa consciência no monismo, que é bem-aventurança, beatitude, plena beleza. Que Deus nos abençoe.